Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Paz, meus irmãos. Então, vou falar sobre o renascentismo e iluminismo. São duas teorias, né, que vieram a ter. O renascentismo foi antes, lá por 1400, mais ou menos, né? E o iluminismo pouco depois, né? Mas são teorias anticristãs. São teorias que o renascentismo ele vai muito da questão de querer trazer culturas de Roma pagã, né? E a gente olhando para a cultura de Roma pagã é o quê? É escravagista. O que Roma fazia? Qual era o lucro de Roma? Escravizar. Pois é, né? Aí, então, a gente fica assim, né? Pensando, meu Deus do céu. Então, por que será que a escravidão, ela veio justamente depois de 1500? Porque basicamente aí o renascentismo. O renascentismo, qual era a cultura de Roma? Saturnália, que nada mais era do que o carnaval de hoje, que vocês conhecem muito bem. Ela invocava muito a questão da nudez humana, né? Mostrava muito as pessoas nuas demais, tal, né? O iluminismo é uma espécie de, podemos assim dizer, né? Liberdade, fraternidade, né? Vocês conhecem esse negócio, né? Então, assim, mas que liberdade? Quem está livre? Para quê? Porque tem um propósito. Se eu estou livre, mas estou livre do quê? E do que eu realmente quero me libertar? E será que isso que eu acho que me aprisiona, de fato me aprisiona? Porque assim, o diabo é aquela conversinha da serpente, sabe? Para Eva. Olha, Eva, você tem que conhecer a verdade. Olha, Eva, se liberte, Eva. Se você comer desse fruto, você estará livre do bem e do mal. Você saberá o bem e o mal decifrar. Entende? Então, muita conversa que a gente acha que é para o nosso bem é para o nosso mal. Então, assim, o iluminismo e o renascentismo vêm disso, entende? São coisas anticristãs, totalmente anticristãs. Então, aí eu vou passando um vídeo mostrando o que é, né? E o que é a estátua da liberdade, né? Essa estátua da liberdade, que todo mundo coloca lá, né? Um símbolo. Será que ela é mesmo para a liberdade? Liberdade de quem, né? Bom, tem uma explicação aí do canal de Davi e eu acho muito real e certa disso, porque é disso aí que vem, né? Essa questão dessa liberdade, né? Então, entendeu? A gente tem que entender uma coisa. O cristianismo, ele preserva a humanidade, a família, porque Deus o fez. Se Deus fez, ele vai preservar. Entende? Ele vai preservar aquilo que ele fez. Então, o diabo, ele tem muita raiva, muito ódio de nós. Então, ele quer mesmo destruir. Mas ele não vai chegar em você com a cara do diabo, né? Se ele chegar, você sai correndo por baixo de Jesus. Você não vai pensar duas vezes. Você já sai correndo. Então ele vem com esses negocinhos, o renascentismo, aí o iluminismo e um monte de parafernália de ideias, sabe? Aí as pessoas falam, né? Que aí a pessoa fala assim, é verdade, vamos procurar a verdade. Aí você vai em canais, em pessoas, que aí faz uma salada doida, né? E aí pronto, aí lascou, né? Aí vai, envolve, não, porque o Egito esconde história. Gente, o Egito era escravagista, né? O Egito não escravizou Israel? Aí é uma teoria minha, né? Como é que era a escravidão dos judeus na época do Egito? Dos israelitas. Eles tinham casa, eles tinham fazenda, eles tinham tudo.
Só não podiam sair de lá, né? Não era essa a escravidão, gente? Eles trabalhavam, ganhavam salário. Eles ganhavam salário pelo seu trabalho. E aí? Então, assim, você não vê uma razoável semelhança do que vivemos hoje? Eu vejo. Entendeu? Por exemplo, tem países, por exemplo, que no caso da China, por exemplo. A China é capitalista e comunismo ao mesmo tempo. E assim, ela restringe bastante, né? Um chinês ir para outra cidade, por exemplo, para sair do país precisa pedir permissão. Então, sabe que tem um controle ali, né, das pessoas. Então, assim, por exemplo, na hora quando Moisés chegou a pedir quando Moisés chegou e pediu para o faraó, para poder adorar o Deus verdadeiro lá fora, ele não permitiu. Por quê? Porque ele tinha o controle. Ele tinha o controle de quem saía e de quem entrava do Egito. Entendeu? E tinha que pedir permissão para o faraó. Entende? Aí eles olham assim, né? Eles mostram egípcio batendo, né? Nos israelitas. Acho que existe em alguns casos, né? Porque, veja bem, a escravidão de Roma é diferente da escravidão do Egito, entende? Mas isso claro que isso não vai mudar muito no aspecto de que vai punir no chicote, essas coisas todas. Realmente isso não, entendeu? Mas tem escravidões mais agressivas, e varia muito do senhorzinho que vai ser aí o capataz, e tem outros mais tenuantes. Mas a pessoa não deixou de ser escravo, entendeu? Ela não deixou. Existe o escravo melhor tratado e existe o escravo mais tranquilo, entendeu? Então, assim, a monarquia, ela é ruim em parte. Ela também tem casos da monarquia que acontece isso, mas tem casos da monarquia que ela liberta as pessoas. Porque é preciso conservar a família na monarquia, entende? Porque a família todas as civilizações sabem que a família é a coluna. Se você não conserva a família, tudo desaba. Então, eu gostaria de dar uma diquinha aí pra China. Dá pra você quer mesmo conservar a sua civilização chinesa? Conserve a família e a cristandade, tá? A cristandade que vai conservar a família, tá? Não adianta querer conservar a família concordando com o aborto. Você não conserva a família. Pode esquecer. Concordando com a promiscuidade, que nem o Brasil faz. Você não conserva a família assim. Esquece. Entende? Entendeu, os políticos? Sem chance. Sem cristandade, com princípios morais, não tem família. Não tem. Esquece. Não tem nação. Não tem família, não tem nação. É isso aí, minha gente. Dá uma olhadinha nos vídeos aí. Deus abençoe. Tudo bem, tá tudo errado. Vamos reconstruir o mundo a partir do que nós, de acordo com a nossa razão, excluindo a experiência histórica, excluindo a tradição, excluindo todo o aprendizado multicentenário, secular da humanidade, por um novo, que idealiza um mundo novo a partir das suas próprias concepções mentais, que são os ideólogos. O iluminismo, na verdade, é um movimento ideológico de uma série de homens que pensam que está tudo errado e, a partir das suas elucubrações, desenraizados da realidade, a partir de mitos, como é o caso do Bom Selvagem, lá de Rousseau, vão pensar, tudo bem, tá tudo errado. Vamos reconstruir o mundo a partir do que nós, de acordo com a nossa razão, excluindo a experiência histórica, excluindo a tradição, excluindo todo o aprendizado multicentenário, secular da humanidade, por um novo. E esse mundo ideológico, todas as ideologias são filhas do iluminismo, porque são filhas de uma cosmovisão que quer pôr a tradição e a realidade no chão para substituir por algo perspectiva revolucionária, que a razão humana é capaz de construir. O Renascimento nada mais foi do que o renascimento do paganismo. O fato é que a Idade Média, ela jamais desprezou a civilização antiga. E a Igreja, justamente no processo
de decomposição do Império Romano, decomposição da civilização antiga, a igreja é aquela que passou a custodiar aquilo que de bom a civilização antiga havia produzido. E aquele imenso renascimento do século XII, que é o renascimento cristão, naquela mesma época, Bernardo de Chartres falava que nós somos anões nos ombros de gigantes. Nós éramos católicos da época dele, os gigantes são justamente os pensadores da antiguidade, ou seja, se sobe nos ombros dos gigantes, mas para se ver mais longe do que eles. Por quê? Por mais que nós sejamos pequenos em comparação a eles, nós temos o binóculo da revelação, do próprio Deus que se revelou. Então, a Idade Média amou a antiguidade. Os renascentistas, eles não quererão amar a antiguidade, eles quererão imitar a antiguidade. Em quê? Em tudo. Sem critério. Sem fazer aquela seleção que a igreja recomendou sempre do que haveria de positivo e do que haveria de negativo e assimilar, copiar, reproduzir, viver como os pagãos viviam. O renascimento nada mais foi do que o renascimento do paganismo. Minta, que alguma coisa vai ficar. Voltaire é um homem que põe tudo abaixo e que escreve, que dedica a sua longa carreira literária pra zombar. Ele era muito mordaz, sabia usar muito bem a ironia e mentia também, mentia bastante. Minta, que alguma coisa vai ficar. Então quanto mais você lança mentiras sobre alguma coisa, mesmo que 99% seja desmentido, 1% vai ficar. Será que os grandes inimigos da igreja são o marxismo cultural e o globalismo? Bom, eles só foram possíveis graças à enxurrada de doutrinas difundidas não no século XX, mas desde a gênese da modernidade e que forjaram a sua forma de pensar. Nós nascemos, crescemos e fomos formados em um tal ocidente que não foi construído pela igreja, como muitos apologistas aí defendem, mas por filosofias, ideologias e heresias contrárias ao catolicismo. Os principais valores da civilização ocidental contemporânea são opostos aos valores católicos da civilização católica que um dia existiu. Mas essa história é longa demais, longa e complexa demais para que eu a sintetize num vídeo tão curto. É por isso que eu te convido a entender tudo isso no meu curso Os Dois Ocidentes. Qual deles a Igreja Católica construiu? Que vai ao A Estátua da Liberdade está segurando a tocha da iluminação, que é a tocha prometeica da maçonaria. E se você for à Estátua da Liberdade, verá uma placa de bronze dentro dizendo isso. Isso foi dado ao governo da América pelos maçons do Grande Oriente da França, e é um símbolo da maçonaria do Grande Oriente na América, o portador da luz, e essa é exatamente a mesma tocha que é carregada durante as Olimpíadas. Não é a tocha da liberdade? Não é tocha da liberdade. É a tocha dos Illuminati. Eu gostaria de acrescentar também que na parte de trás da moeda de Liberty, na parte de trás da antiga moeda na América, havia o fasci. Se você olhar enciclopédia ou no dicionário, ao procurar a palavra fascismo, verá que o símbolo do fascismo mundial era um feixe de gravetos. Um feixe de varas com uma cabeça de machado, isso estava na parte de trás da moeda. Você vê isso de cada lado do púlpito do orador no Congresso? Oh, absolutamente. Eles têm fasci de cada lado. Absolutamente. E também é o símbolo do Senado dos Estados Unidos, é o fasci. Mas o ponto que quero fazer é que isso estava na antiga moeda. Agora, nas novas moedas de 10 centavos, você verá que foi transplantada uma tocha em vez do antigo fasci, porque o fascismo foi usado em um determinado momento para a nova ordem mundial. Agora, a nova ordem mundial está em vigor. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado, nós acreditamos nisso. Eu quero que você dê uma boa olhada, meus nobres e queridos irmãos, na Estátua da Liberdade. Com certeza você já viu em filmes, já ouviu falar, inclusive, essa é até idolatrada. Para muitos é o maior símbolo do mundo da liberdade. Ela fica na cidade de Nova York, que, pasmem, ela também tem o apelido de The Big Apple, ou seja, a grande maçã. O porquê eu estou falando disso, você vai entender. 1776 é o ano da liberdade daquele país. Veja só, a Bíblia nos diz que ele foi solto por breve momento. Em que momento estamos na história agora? Pelas imagens que você vê, aqui você vê um pé com correntes, certo? Se a gente pudesse levantar a roupa de cobre de toda a Estátua da Liberdade, nós veríamos correntes e algemas quebradas sob seus pés. Essas imagens sugerem a liberdade, o fim da escravidão e da opressão. A corrente pode ser vista apenas de perto, mas as algemas estão completamente escondidas. O livro que a estátua segura na sua mão, podemos ver que o M, 1000 em números romanos, está separado, distanciado do outro número, que supostamente é o ano da independência daquele país. Como eu já disse, 1776. Mas seguindo com a lógica espiritual, pode não ser o que a gente imagina que é. Pode não ser a liberdade das pessoas. O espaço do M em algarismo romano
o distanciamento dele para as outras letras seria 1000 anos acrescentados. Esse MDCCLXXVI é a representação de fato do algoritmo romano, número 1776, o ano, mais uma vez, da liberdade. Mas as coisas vão ficar mais estranhas agora, meu irmão. Se é que já não estão suficientemente para você, para mim já está. Mas veja, essa estátua aqui, ela é a estátua de Lúcifer. Ela se encontra na Catedral de Liege, na Bélgica. Dê uma boa olhada no rosto dela. Veja a expressão. E agora dê uma olhada também na Estátua da Liberdade. Você vê que a feição das duas são muito parecidas. A expressão da Estátua da Liberdade parece muito mais, inclusive, agressiva, se você olhar bem. Ela segura uma tocha e a estátua está olhando para essa tocha e parece enfurecida. Em seguida, você também vê aqui, do lado esquerdo, a estátua de Lúcifer presa, acorrentada a uma rocha. Ela também, nessa imagem não ficou muito bem, mas ela também pisa uma maçã. Na Estátua da Liberdade não vemos a maçã, mas vemos que ela também está acorrentada. Repito, se levantássemos as suas vestes, se fosse possível fazer isso, você veria uma pessoa totalmente acorrentada. Agora, embora aqui não esteja a maçã, que simboliza o pecado inicial, ou seja, quando o homem escolheu o conhecimento ao invés de Deus, isso lá no princípio, ainda no Jardim do Éden, o homem fez essa escolha entre Deus e o conhecimento. Eva optou pelo conhecimento e levou até seu marido Adão para que ele também fizesse essa escolha. Ele o fez. E por isso, em diversos símbolos ocultistas ligados ao maligno, você sempre vai ver a maçã de alguma forma nesses símbolos. A serpente ou a maçã, às vezes os dois juntos, né? Você já viu isso inclusive até em séries que você seguia quando criança, como eu, como Black Kamen Rider, aquele igual a de Lúcifer. A própria cidade onde essa estátua está, ela está ali na Ilha da Liberdade, né? Você começa a entender aí, a partir daí, que tudo isso foi minuciosamente pensado. A própria estátua também, ela usa uma coroa muito estranha, né? Uma coroa como se fosse cheia de espinhos. Mas diferente da de Cristo, que os espinhos machucavam ele próprio, as da Estátua da Liberdade se parecem com chifres. Chifres, meus irmãos. São 7 chifres. Outra coisa muito interessante, que agora sim, se a gente começar realmente a ver a semelhança dessa estátua com a de Lúcifer, e passar a considerá-la que ela seja a estátua de Lúcifer, na sua mão ela traz o conhecimento. Através de quê? Através de um livro. Ela traz o conhecimento. E na outra mão ela traz o quê? A luz. Traz a luz, meus irmãos. Conhecimento e luz. O próprio nome Lúcifer é o portador da luz. Aquele que traz a luz. Quando você tem uma boa ideia, e isso é representado, né, na literatura, o que é que aparece? Aparece logo uma luz se acendendo na sua mente. Nós vimos isso em desenhos animados. Sempre... Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!